Asus ROG Ally ou Steam Deck? Qual é aquela que tu tens que comprar? Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Carlos e hoje vamos fazer aqui uma comparação entre o Asus ROG Ally e o Steam Deck. E neste caso estamos a falar do Steam Deck, não o OLED, mas o Steam Deck normal, que é aquele que eu tenho. Entretanto, este mês saiu um Steam Deck OLED e eu vou falar de algumas das especificações novas para esse Steam Deck, mas eu hoje vamos comparar a versão base do Steam Deck com o Asus ROG Ally. Em primeiro lugar, comparamos os traços físicos de cada um. Ambas as consolas têm uma construção plástica, mas de qualidade, agradável ao toque. O Steam Deck é ligeiramente maior e também mais pesado, mas aqui algumas ressalvas relativamente a isto. É que no caso do Steam Deck temos um grip muito mais pronunciado por debaixo dos gatilhos e eu pessoalmente prefiro assim, uma vez que se torna um ponto de agarre mais firme para a consola. Faz lembrar quase um comando de Xbox ou de PlayStation. No caso do Ally, embora exista este grip, é muito menor e torna a consola mais lisa. É bom para deixar a consola mais compacta, no entanto, em termos de agarre não está tão otimizado. Em termos de detalhes visuais, o Ally é mais arrojado, tem um branding da linha ROG em vários pontos, tem detalhes RGB e uma linha mais reta e agressiva. O Steam Deck é mais low profile, com acabamentos escuros e apenas uma anotaçãozinha de branding à Valve, e se vocês forem como eu e usarem o equipamento com capa, nem sequer o vão ver. Em termos de conectividade, temos uma porta USB-C que irá funcionar tanto para carregamento do equipamento como para passar imagem para um monitor externo. Podem ainda usar, por exemplo, uma docking station para expandir as portas USB para output de vídeo, ligações USB, até adicionar uma porta RJ45 para ligarem o equipamento à rede. Embora seja possível fazer isto em ambas as consolas, o Asus ROG Ally está à frente em termos de conectividade porque inclui uma interface XG que permite ligar a GPUs externas da Asus para um maior desempenho gráfico. Temos ainda uma saída jack para ligar a fones, se bem que também podemos utilizar headphones Bluetooth completamente wireless, e temos um slot micro USB para expansão de armazenamento. E aqui relembro que o Steam Deck, na versão normal, é vendido nas configurações de 64 GB, 256 GB e 512 GB. Já o Steam Deck OLED começa nos 256 e vai até 1 TB. Em termos de armazenamento, o ROG Ally é vendido com configurações de 512 GB, mas aqui vocês podem expandir o armazenamento dos dois através da substituição do SSD. Voltando às interfaces dos equipamentos, temos os tradicionais botões de volume, temos o botão de Power On e aqui um ponto a favor, mais uma vez, da Asus, que nos conseguiu, no botão de Power On, colocar um leitor de impressão digital. Portanto, vocês quando estão a desbloquear o equipamento podem só pressionar, podem só tocar e ele desbloqueia com a impressão digital. Relativamente ao esquema das teclas, os D-pads estão posicionados em pontos diferentes da consola. No caso do Steam Deck, eles apostaram em colocar o D-pad muito próximo do joystick esquerdo para dar aqui lugar a um trackpad do lado esquerdo, e eu pessoalmente gosto muito mais do D-pad do Steam Deck em relação ao do ROG Ally. O do ROG Ally é circular e, na minha opinião, não é tão cómodo de utilizar numa maneira mais precisa. Relativamente aos joysticks, neste caso, os do ROG Ally têm vantagem, eu acho que são muito mais suaves a deslizar. Além disso, eles ainda estão rodeados por uma luz RGB personalizável, compatível com Aura Sync, que vocês podem ou não utilizar se pretenderem, conforme as vossas preferências. Voltando ao Steam Deck, do lado direito temos o conjunto de botões XY A a B, que está posicionado junto do joystick direito, também para dar lugar à existência de mais um trackpad, e estes trackpads são um grande ponto de diferenciação relativamente ao ROG Ally. Funcionam lindamente, têm feedback áptico e permitem-nos tirar maior proveito de alguns tipos de jogos, como por exemplo RTS, se vocês são fãs, vão funcionar lindamente. No reverso da consola temos ainda botões mapeáveis, botões personalizáveis que vocês podem definir com funções ou com teclas específicas. No caso do Steam Deck nós temos 4, 2 de cada lado, e no caso do ROG Ally temos apenas 2, um do lado esquerdo e um do lado direito. Caso vocês não queiram jogar diretamente nos equipamentos, podemos ainda ligar um comando externo através da conexão Bluetooth. Pessoalmente sou fã dos comandos da Xbox, gosto muito da sua ergonomia, portanto são os que eu normalmente utilizo. Em termos de áudio, ambos os equipamentos têm som estéreo com colunas duplas na parte frontal. Passando agora para o ecrã, o ROG Ally dá espetáculo neste ponto. Ambos têm ecrãs IPS de 7 polegadas, mas o ROG Ally vai à resolução Full HD com refresh rate de 120 Hz. Já o Steam Deck fica por uma resolução de 1280 por 800 e vai até aos 60 Hz. Em termos de brilho, o Deck vai até aos 400 nits de pico de brilho e o Ally vai até aos 500 nits. Mas aqui mais uma vez, pessoal, eu estou a falar-vos do Steam Deck original, que é o que eu possuo. A Valve lançou este mês a versão OLED e esta aqui, apesar de ter a mesma resolução, tem um ecrã maior de 7.4 polegadas com HDR, OLED, e
vai a uma taxa de atualização de 90 Hz e consegue aqui um pico de brilho de 1000 nits. Portanto, é um ecrã substancialmente melhor do que o do Steam Deck que eu possuo. E para efeitos de comparação, que é no fundo o fim deste vídeo, o ROG Ally tem de facto um ecrã melhor, é o claro vencedor, mesmo que os 120 Hz sejam um flex meio que exagerado para este equipamento, porque se estivermos a falar de jogos mais puxados, raramente vocês vão lá chegar aos 120 Hz. E como é um equipamento portátil, temos que falar da bateria. No que toca à bateria, apesar de ambos terem baterias de 40 Wh, o Steam Deck tem uma ligeira vantagem. Aqui, lá está, pelo facto de ter hardware menos exigente, ajuda aqui a preservar um bocadinho da bateria. Nós no Steam Deck temos um processador AMD Ryzen Zen 2 com 4 cores e 8 threads e temos RDNA 2 a nível gráfico. Já no Ally temos o AMD Ryzen Z1 Extreme com 8 cores, 16 threads, aqui um CPU mais encorpado, RDNA 3 a nível de GPU. A nível de memória, ambos os equipamentos vêm com 16 GB LPDDR5 e, neste caso, claramente, de todas as características, o ecrã mais encorpado do ROG Ally também vai exigir um bocadinho mais da bateria, o que faz com que o Ally vá de 1h30 a 3 horas de vida útil, dependendo dos jogos que estamos a jogar. Já o Steam Deck consegue puxar de 2 a 6 horas, 6 horas e meia, dependendo também aqui dos jogos. A nível de experiência de utilização, sistema operativo, nós temos aqui dois equipamentos bastante diferentes. Um dos pontos mais dispares, neste caso, é que o Steam Deck tem por base o Steam OS, que é Linux-based. Portanto, é diferente do ROG Ally, que corre Windows nativamente. Se vocês que estão desse lado utilizam computadores Windows, estão habituados à experiência, vai ser tal qual. Com as mesmas vantagens, com as mesmas desvantagens. Em cima do Windows temos ainda um conjunto de softwares que a ASUS desenvolveu para unificar toda a experiência na componente de jogos, como o Armory Crate, por exemplo. Já do lado do Steam Deck, nós temos um equipamento que foi pensado para ser uma consola portátil, pelo que torna a experiência mais amigável, mais intuitiva. Quando nós ligamos o Steam Deck, fazemos automaticamente o arranque para o Steam em modo Big Picture, e aqui nós depois podemos, se quisermos, sair para o modo desktop, mas a experiência Big Picture é aquela que nos vai dar realmente toda a envolvência de estarmos a usar uma consola. Mas aqui, apesar de vocês não precisarem de fazer, vocês podem sair para o modo desktop, podem usar o navegador que está lá, podem utilizar, sei lá, aplicações que sejam disponibilizadas para Linux, vocês podem lá instalá-las, portanto, não há qualquer problema, podem fazê-lo. E aqui qualquer um dos dois vocês podem, por USB-C, ligar ao monitor e começar a trabalhar sem qualquer limitação. É um computador que vocês acabam por ter adicional que vocês podem trabalhar, podem jogar, podem fazer o que quiserem. Portanto, só de uma forma geral, o ROG Ally vai-vos garantir mais performance, isso é inegável, apesar de que ambos permitem uma experiência de jogo muito agradável. É impressionante da forma como conseguimos jogar jogos de topo em equipamentos tão discretos e tão versáteis que vocês vão poder pegar e levar para qualquer lado. Lá está. Esta é a verdadeira vantagem destas consolas, é que vocês têm realmente este poder de fogo na palma das vossas mãos e podem levá-la, sei lá, para a praia, para onde vocês quiserem. Mas aqui o Steam Deck garante-nos uma experiência mais de consola, sem grandes chatices, sem grandes configurações, pegar, jogar. Já o ROG Ally é um verdadeiro PC gamer e vai-nos permitir muita versatilidade. Por exemplo, vocês nativamente têm algumas aplicações que já vêm instaladas, como é o caso, por exemplo, do Xbox Cloud Gaming, que vocês podem utilizar. No ROG Ally, no Steam Deck, vocês não a têm nativamente instalada porque o Steam Deck foi pensado para vocês jogarem no ecossistema Steam e daí vocês podem fazê-lo, podem instalar, mas de formas alternativas não nativas. Em termos de preço, vocês tipicamente conseguem o Steam Deck bem mais barato que o ROG Ally, portanto isso pode ser um fator de peso quando vocês estiverem a ponderar. De qualquer das formas, qualquer uma destas consolas portáteis vai dar uma experiência brutal de jogo, vocês vão ficar bem servidos com as duas, sem qualquer dúvida. E tu que estás aí, já tens uma consola portátil destas? Dizem aí nos comentários. Eu já tenho um vídeo dedicado à análise do ROG Ally, onde falo um bocadinho mais em detalhe de todas as funcionalidades e mostro mais os menus. Portanto, vai estar o link na descrição para esse vídeo. Se ainda não o fizeste, não te esqueças, é muito importante, e eu convido-te a deixar um like, comentar e subscrever, e vemo-nos no próximo vídeo.